Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos neste domingo iniciando uma etapa nova, pseudo-nova, né? Porque nós já tivemos dias que não tivemos cultos presenciais, mas estamos reiniciando esse tempo sem os cultos presenciais por causa do momento em que nós estamos vivendo. Então, nós achamos prudente fazer esse tipo de trabalho e gostaríamos que você estivesse incentivando toda a igreja para nós podermos conviver com isso e viver plenamente isso. Nós precisamos no nosso dia a dia ter a convicção de que o poder de Deus está agindo na nossa vida, tá? Mesmo nós estando na nossa casa, estando no nosso cantinho, sem estar nos expondo, Deus tem um compromisso conosco. E Ele vai fazer na minha e na sua vida aquilo que Ele tem desejado, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele acha o melhor para nós. Ele vai continuar fazendo. Então, nós estamos contando com os irmãos, com o seu momento de meditação e oração e busca em favor da igreja, e também neste momento em que nós estaremos transmitindo este culto na presença do Senhor. Queridos, eu quero falar aqui também a respeito das ofertas e dízimos. Aquele que não puder trazer para entregar para Cristina ou para Viviane, pode ligar para a Cristina, que a Cristina vai providenciar uma forma de buscar a sua oferta e o seu dízimo. Então, vocês podem estar ligando que ela vai fazer isso, ok? Então, eu estou contando com cada um dos irmãos. E gostaria também, irmãos, de falar que muitas vezes as pessoas não levam muito em conta essas lives que nós fazemos, essas transmissões que nós fazemos. As pessoas às vezes aqui não dão muita importância, mas para que os irmãos tenham a ideia, nós temos uma pessoa que não está aqui, ela está bem longe daqui e faz questão de estar nos vendo. É o Vitor, filho da irmã Diva e do irmão Adiel. Eles estão todos os dias, eles estão nos seguindo, né? Prestando atenção. Inclusive eles estão agora, né? Eles estão vendo a nossa transmissão. O que nós queremos é que sejam abençoados onde quer que for, aqui no Brasil, no Canadá, no Japão, seja no qual polo for, lá o nome do Senhor esteja sendo glorificado, a glória do Senhor esteja para sempre na vida de cada um. Vamos curvar, aqueles que estão presentes vão se curvar aqui diante do Senhor, mas aqueles que estão na sua casa, que nós possamos também curvar a nossa cabeça e podermos falar com o Senhor, falar ao Senhor aquilo que nós queremos e precisamos, que nós possamos colocar diante do Senhor. Pai querido e eterno, eu te louvo por este momento, pela graça que o Senhor nos tem dado, pela maravilhosa mão que o Senhor tem passado sobre nós, o teu manto de misericórdia que tem estado sobre a tua igreja, principalmente esta igreja, meu Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós.
Pai, em nome de Jesus, eu estou colocando na tua presença, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor esteja no lar de cada um agora, ó Deus, visitando, fazendo, ó Deus, na vida de cada um, aquilo que o Senhor tem desejado, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem exigido de nós, ó Deus. Eu, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, meu Senhor, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, hoje é um dia em que todos nós, sempre esperamos, sempre estamos à espera desse dia, porque é o dia da celebração da ceia do Senhor, é o dia de celebração da ceia. Então, que nós possamos ter no nosso coração a certeza de que o Senhor, Ele está neste momento nos visitando, fazendo parte desta mesa, fazendo parte daquilo que nós estamos vivendo e vivenciando. Então, nós estamos agora para esta celebração, tanto aqui no templo, quanto aí na sua casa. Você deve celebrar a ceia do Senhor. Não esteja achando, porque não está aqui, você não está fazendo parte do corpo, porque o corpo do Senhor, ele não precisa ser tocado para saber que é corpo, nós não precisamos disso, porque o corpo do Senhor está muito além dessas fronteiras humanas que nós temos, ele está muito além. Então, que nós possamos vivenciar e ter essa visão do que é estar fazendo deste momento um momento solene, um momento de respeito, um momento em que nós estejamos entregando a nossa vida na presença do Senhor. Eu quero ler aqui o texto que normalmente nós lemos para a celebração da ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante. Do versículo 23 até o versículo 30. Ok? Assim nos diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Desculpe, irmãos, é até o versículo 32. Irmãos, nós temos aqui uma regra, tá? Uma pequena regra para nós celebrarmos a ceia do Senhor. É uma regra que nós temos que estar observando e entendendo o que o Senhor tem desejado das nossas vidas. Estas regras aqui, irmãos, muitas vezes nós achamos porque é a semana da ceia do Senhor, então eu tenho que ser mais santo, eu tenho que procurar observar mais o meu caminhar, o meu dia a dia, aquilo que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Muitas vezes nós como homens comuns e falíveis, às vezes pensamos assim, mas esse texto, ele não está falando de um dia ou de uma semana, ele está falando de vida, ele está falando daquilo que nós temos que cumprir todos os dias da nossa vida. Ele não está falando apenas de algum momento que iremos passar junto com o Senhor, mas ele está falando de um momento em que nós precisamos ter a consciência de que o Senhor deseja e quer que nós tenhamos uma vida santa o tempo todo. Por isso que ele disse que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem ter conhecimento do valor dessa celebração, se nós fizermos isso, somos réus, ou seja, dignos de juízo. Dignos de juízo. Nós nos fazemos, mas a misericórdia do Senhor nos tira do pecado, nos tira da lama e nos traz para a sua maravilhosa luz. E aí, num momento como esse, nós vamos abrir mão da nossa santidade, daquilo que o Senhor tem exigido de nós, para nós sermos novamente, sermos réus de juízo do Senhor. Então nós temos que ter a consciência de que o comer e o beber não é apenas comer e beber. Nós estamos aqui celebrando um marco desejado que o Senhor disse que não é para fazermos de vez em quando, mas até que Ele venha. Nós sabemos que dia o Senhor marcou para vir? Ele mandou um WhatsApp para você, não? O Senhor disse que eu venho. Eu não marquei hora nem dia, nem eu sei, só o Pai. O Senhor Jesus estava dizendo isso. Ele falou: olha, eu venho como ladrão, de surpresa. O ladrão não é só porque vem à noite, não, viu, irmãos? O ladrão é porque ele pega a gente de surpresa. Com o sol quente aí, nós estamos vendo isso todos os dias nos jornais, na televisão. Então, é de surpresa, num abrir e fechar de olhos, o Senhor vem. E como está a nossa vida? Como é que nós vamos encarar este momento se nós não tivermos em nós a consciência de que o Senhor está fazendo aquilo que Ele apraz, aquilo que Ele quer, e que nós tenhamos a consciência de fazer segundo a vontade dEle. Então, irmãos, vamos tomar consciência no nosso dia a dia e fazermos aqui tudo quanto o Senhor tem nos chamado a fazer, porque Ele falou: olha, não são poucos os que dormem, ou seja, os que acham que estão vivos estão mortos, porque o dormir aqui não é simplesmente estar sonolento. O dormir aqui é estar morto espiritualmente. Então, ele falou: olha, alerta a igreja, porque isso acontece no meio do povo de Deus. Estejam alertas, estejam vivos, prontos para este momento em que nós precisamos entregar na presença do Senhor a nossa vida, o nosso coração, tudo quanto é nosso, nós devemos deixar na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos então
esta celebração e que cada um de nós possamos ter um coração voltado a fazer da melhor forma que o Senhor tem desejado, tá? Nós temos que estar entendendo, irmãos, que o que nós precisamos fazer é esperar o Senhor. É esperar, ter esperança deste momento. Ele vem. Que nós estejamos com corações prontos a receber este momento, no nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, nós estamos neste momento, ó Deus, consagrando o pão e o vinho, deixando na tua presença, declarando o nosso amor ao Senhor e pedindo ao Senhor, ó Deus, que vem contemplar o nosso coração e a nossa vida, vem contemplar o coração e a vida de cada um dos teus servos. Olha a santidade da tua igreja, possa o Senhor fazer, ó Deus, com que o teu Espírito Santo esteja promovendo, ó Deus, através do seu poder e da tua palavra, ó Deus, na vida de cada um cristão, esta santidade, para que no grande dia que nós temos esperança, estejamos, ó Deus, fazendo o que o Senhor tem desejado de nós, subindo para encontrar com o Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós entregamos esses elementos na tua mão, e a tua glória seja sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sempre dizendo que tudo para nós hoje é novo. Tudo que nós às vezes estamos fazendo hoje é novidade, porque nós jamais havíamos pensado que este momento que nós estamos vivendo, nós viveríamos. Nós jamais havíamos pensado que estaríamos passando por uma situação deste montante, com este tempo todo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, nós temos que ter na mente a consciência de que este momento o Senhor está contemplando a sua igreja. O Senhor está contemplando o seu povo. Então, que nós possamos ter no nosso coração a certeza que tudo isso vai passar. Esse momento vai passar. E nós vamos poder sobreviver na presença do Senhor. Nós vamos poder viver alegremente diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem separado este momento para nós. Amém? Então vamos a esta celebração com corações humildes e certos de que o Senhor é conosco. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, tendo dado graça, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, disse o Senhor. E com o meu cálice levantado, eu estou trocando o meu cálice com cada um dos irmãos presentes aqui, como aí todos os que estão assistindo neste momento, essa transmissão. Eu também troco o meu cálice contigo, dizendo que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, somos um no Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de meditar em um texto que é muito conhecido, os irmãos podem acertar, e cada um possa estar entendendo que é um texto muito conhecido, mas que nós precisamos no dia a dia estar meditando, porque é a palavra de Deus, é aquilo que Deus tem separado para nós. É no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver alguns versos que estão aqui, que o Senhor tem separado para nós, ok? Nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, a separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã do segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom, Disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, e segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para esses dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra.
e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Irmãos, eu vou ler só até aqui, porque nós temos aqui um relato de como foi a criação, tá? Um relato de como a criação se desenrolou diante do Senhor. E nós vemos aqui Deus, né, mostrando algo maravilhoso, né, algo que nós estamos vivenciando dia a dia, né? Então nós precisamos no nosso dia a dia observarmos o que Deus fez para nós. Olha, nós estamos em um ano onde está sendo desenvolvido um tema, né, que nos fala muito claramente, 2021, alcançando o impossível através da fé. Se tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Então, nós estamos falando neste ano a respeito de fé. E aí vem o pastor G falando a respeito da criação. Irmãos, para nós termos fé, nós precisamos saber em que nós estamos baseando a nossa fé. E nós vemos aqui no início do livro de Gênesis, né, as coisas mais fantásticas que nós podemos imaginar, tá, irmãos? Nós podemos imaginar como é que Deus, Ele trabalhou tão tremendamente para que nós pudéssemos estar vivos aqui hoje, estarmos glorificando o nome dEle. O poder dEle é crer neste poder, crer nesta pessoa que criou todas estas coisas. Diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós imaginarmos a terra e o céu sendo criados, e nós às vezes não imaginamos como isso aconteceu. Tá? Eu fico às vezes a viajar nesses textos, irmãos, imaginando aqueles dias com Deus, aqueles momentos que Deus estava criando, tá? Ele criara os céus e a terra, né? E aqui ele diz: a terra, porém, ela era sem forma e vazia, ou seja, era algo que não tinha como determinar. O Senhor já a criou, mas ainda não tinha como alguma coisa que estava saltando aos olhos de Deus. Ainda não estava tão bem quanto Ele gostaria, né? Então o Senhor, Ele começou a trabalhar nesta terra que estava sem forma e vazia. Você imagine alguém que está produzindo uma peça de cerâmica. Ele apenas pega uma bola de barro, uma bola de argila, e ali ele começa a trabalhar. Primeiro ele tem que amassar bem, fazer ela ficar bem homogênea, deixar na textura que ele deseja. Ele tem que manusear aquilo muito bem manuseado, e depois ele coloca sobre uma mesa ou giratória, dependendo do tipo de
de peça que ele esteja fazendo, porque às vezes ele vai fazer uma escultura, então não tem essa necessidade de estar sobre uma roda, né? Mas ele põe sobre uma mesa aquele barro e começa a dar forma. Deus tinha a terra sem forma e vazia, então ele começa a colocar ali aquilo que ele quer. Não vou dizer que ele começa a modelar, porque modelado pela mão de Deus só foi o homem. A terra foi criada através da palavra de Deus. A terra foi criada a partir da ordem de Deus, de tudo se criava. E é interessante observarmos aqui, irmãos, que o Senhor, antes mesmo de criar o sol e a lua, ele falou: primeiro tem que ter luz. Tem que ter luz, porque Deus é luz, irmãos. Então houve luz, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, a terra estava sobre trevas, ela estava afundada. Você imaginar que com luzes por todos os lugares, nós às vezes temos dificuldade de enxergar alguma coisa no escuro. Numa penumbra, às vezes, nós não conseguimos definir o que está lá. Não é verdade? Quantas às vezes sai correndo aí porque achando que é assombração? Então, isso acontece, irmãos. Por quê? Porque a nossa visão é curta. As sombras, às vezes, nos traz até momentos que nós ficamos como que perdidos, enganados com as visões que nós às vezes temos através das sombras. Então, imaginar que a terra estava nesta condição. Somente Deus para enxergar esta terra que estava sob trevas. Então o Senhor disse: olha, haja luz, e houve luz, e fez separação das trevas com a luz. Então, para Deus, as trevas e a luz não faz nenhuma diferença para eles, tá, irmãos? As trevas para Deus não faz diferença. Deus é Deus tanto na luz quanto nas trevas. E aqui a gente percebe isso, que diz que ele disse: haja luz, e houve luz, e viu Deus que isso era bom. Então, não é que era novidade para ele, era bom para nós. Nós é que precisávamos disso. Ele ainda não tinha criado o homem, mas ele estava criando um ambiente para o homem. O poder desse Deus não é só, irmãos, de criar, mas de ver o que está criando, ver lá na frente qual o resultado que lhe é desejado. Então Deus fez tudo isso, né? E ele chamou a luz dia e a noite, e as trevas noite, né? E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Irmãos, os irmãos sabem o que é vácuo? Vácuo é algo que nós tiramos todos os gases, todo o oxigênio de dentro de um ambiente. Todo tipo de gás nós tiramos de um ambiente. Então aquele ambiente, ele fica no vácuo. Você já viu quando você vai embalar alguma coisa a vácuo? Você põe a coisa dentro do recipiente que você quer, e ali você retira todo o gás, todo o oxigênio e outros gases que tiver, você retira e lacra.
então aquela peça ela fica livre da oxidação, ou seja, do oxigênio provocar perdas naquilo que você está empacotando a barco. Olha, irmãos, a terra era assim. Nós hoje temos como respirar, não temos? Pois é, mas como é que isso aconteceu, irmãos? Eu fico a imaginar Deus, neste momento, quando Ele disse: haja separação do firmamento. O que é o firmamento? Não é os céus? Os céus estavam na terra. E agora, Ele falou: haja separação, porque o homem precisa viver aqui. Como ele vai viver no vácuo? Se nós sairmos da nossa atmosfera, irmãos, lá na atmosfera, lá na estratosfera, lá não existe oxigênio. Você já conhece muito bem, né, filmes e transmissões dos astronautas com tubulações de oxigênio, porque eles precisam viver lá, e lá não tem. Então, esse ambiente era terreno, esse ambiente era da terra, e o Senhor falou: eu não quero esse ambiente para o homem que eu vou criar. Então, houve a separação do firmamento, ou seja, irmãos, os céus que estavam sobre a terra, Ele subiu, criando neste meio aqui os gases que nós podemos hoje estar respirando. E olha, nós temos que entender também que lá na estratosfera, apesar de estar muito mais perto do Sol, lá se congela. Tudo que entra na estratosfera congela. Até combustível das naves tem que ser diferente, porque senão ele congela quando entra na estratosfera. Agora, nós temos um ambiente aqui na Terra, porque nós não temos o vácuo aqui na Terra. Então, a luz do Sol passa por este vácuo que é o universo e chega até a nós, produzindo luz e calor. Dá para imaginar um Deus com essa tamanha inteligência, tamanho pensamento, tamanha o seu poder de criação? Ele criar um ambiente, imaginar que o céu que estava aqui, ele subiu para que hoje nós pudéssemos estar vivendo aqui. Agora é interessante, irmãos, o que é que deve ter acontecido sobre a face dessa terra, né? Você já viu quando você abre uma porta muito rápido? Você abre a porta, às vezes só a janela bate lá. Sabe o que é isso? É o deslocamento de ar. É um deslocamento de ar. Quem dirige sabe muito bem o que é isso, principalmente na estrada, né? Você está indo de carro, você passa perto de um caminhão, né? O deslocamento do caminhão é muito maior do que do um carro. O que acontece? Afeta o carro, desestabiliza o carro. Por causa disso. Eu fico a imaginar o que deve ter acontecido sobre a face da terra no momento em que houve essa separação. Porque, irmãos, isso dá a entender que foi de um minuto para o outro. Na nossa mente nós entendemos, pode ser que tenha durado anos e anos, mas nós vemos Deus fazendo isso. Imagine o que aconteceu naquele dia sobre a face da terra. E é interessante nós observarmos também que Deus continua a modelar a terra. E Ele disse: haja separação de águas e águas. Ou seja, águas sobre a terra e águas no firmamento. Você acha que nós temos as nuvens por quê? São águas que o Senhor separou. Nós temos água salgada e água doce, porque foi o Senhor quem separou para nós.
E é interessante observarmos também o momento em que ele disse: olha, o homem precisa ter um pedestal, ele precisa pisar. Ele precisa pisar. E quando nós vemos isso, irmãos, ele falando disso, ele está falando de fazer aparecer a terra seca, a porção seca da terra, né? A Minas Gerais que hoje nós estamos pisando, né? O Senhor fez ela aparecer naquela época. Ele apareceu, tudo isso veio de debaixo das águas para cima. E então nós podemos ver, irmãos, que isso aconteceu, que eu imagino de uma forma extraordinária. Eu não consigo imaginar como isso, tá? Como pode sobrar alguma coisa. Os irmãos lembram, cerca de uns 8 anos, mais ou menos, não tenho muita certeza, que nós tivemos aquele tsunami nas Filipinas? Pois é, irmãos, tema de filme, né? Quem assistiu o filme, viu imagens daquela onda. Sabe o que provocou aquela onda? Foi o deslocamento da terra. Eu não sei a quantos, acho que mais de uma centena de quilômetros, né, para dentro do alto mar, que aconteceu isso. A terra cedeu 8 centímetros, só isso aqui. Você imagina o que é isso aqui? Você afoga num tantinho d'água desse? Ninguém afoga, né? Pois é, a terra fez isso no fundo do mar. Ela desceu uma placa, né? Ela desceu, chama placa tectônica. Essa placa desceu e provocou aquilo. O mover das águas, né? É tanto peso em cima que quando desce só um pouquinho, o que acontece? A de baixo tem que sair para a de cima descer, até chegar lá. Por quê? Porque é líquido. E ao fazer isso, irmãos, então a água do fundo dos mares começa a se espalhar e começa a provocar toda aquela onda, né, que fez aquela destruição e matou mais de 100 mil pessoas. Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Você imagine o dia que o Senhor falou: faça a separação das águas e da terra. Quantos tsunamis nós tivemos nesse dia? Ainda não tínhamos o nome de tsunami, mas aconteceu. Quantos tsunamis teve em todos aqueles mares, aquelas terras? Foram imensos. E o Senhor fez toda essa beleza que nós vivemos. Nós às vezes achamos que é só desastre, né? Mas às vezes é também a beleza do poder de Deus em fazer tudo o quanto nós temos que estar enxergando aí, vendo o que o Senhor tem feito em nosso favor. Nós temos que estar observando isso, observando que o Senhor ele nos dá a entender tudo isso que o Senhor tem feito para nós. Irmãos, falando ainda do que é o poder de Deus, veja bem o que diz Isaías: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus em palmos, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho
para que lhe desse compreensão, quem instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino e se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? Somente até aqui. Queridos, olha só, quando você fecha a sua mão, faz dela uma concha e põe aqui água. Quanto de água você consegue manter na sua concha de mão? Eu acho que uma colher de sopa. Acho que não vai muito mais do que isso. Você já parou para pensar? Uma colher de sopa de água. E às vezes nós temos que equilibrar bem para ela não ir embora, né? Irmãos, agora eu gostaria que você imaginasse, tá? Eu medi esta igreja daqui lá fora a palmos. Você teria paciência para isso? Ou você recolheria uma trena, um metro, tá? Ou você recorreria a uma trena de laser, né? Que você fica paradinho lá e daqui você sabe a medida, tá? O nosso Deus fez isso com a terra. Ele mediu todas. Você imagina, irmãos, nós não conseguimos ter na nossa mão direita uma colher de água. Ele mediu todas as águas da terra. Qual o tamanho da mão do seu Deus? Qual o tamanho da mão do nosso Deus? Pare para pensar. Medir os céus a palmo. Isso, irmãos, ele está falando como o homem que ele é, do que ele conhecia, Isaías conhecia. Ele não sabia de trena, ele não sabia de nada disso. O que ele conhecia era palmo, ou até as varas, né, que eles usavam para medir um côvado. Era o que eles tinham, irmão. As varas de medir, fala a palavra de Deus, né? Então, irmãos, você imaginar o tamanho do seu Deus, e que este Deus é tão imenso, irmãos, que ele pergunta: a quem vocês podem comparar esse Deus? A quem vocês podem chamar para confrontar com este Deus? E ele continua chamando a nossa atenção ao tamanho do nosso Deus, que ele diz: as nações são como nada diante de Deus. Não é que ele desfaz das nações, irmãos, que é tudo tão pequeno, que nós às vezes não temos o interesse de olhar. Você, lá na praia, caminhando nas areias, você olha para a areia, você tem interesse em algum grão de areia? Por quê? Porque ele é muito pequeno, é muito fino. Nós não chama a nossa atenção. Você imagine que o Senhor diz: as nações são como nada. Os montes, os outeiros, são coisas que eu meço com um terço de uma medida. Eu peso
o pó da terra, ou seja, até a poeira, aquilo que às vezes fica suspenso, com balança de precisão. O que é uma balança de precisão, irmãos? É para medir o mínimo, para pesar o mínimo. Uma balança de precisão é para pesar o mínimo, aquilo que nós achamos que não tem peso. A balança de precisão, ela acusa o peso daquilo. E o Senhor, Ele é tão grande que Ele fala: o meu poder está muito acima de tudo isso que vocês estão vivendo e vendo, porque eu estou muito acima do que é toda esta terra para mim. Mas o Senhor, Ele mostra o amor dele. Ele falou: olha, o Líbano, que nós sabemos que tinha, pelo menos na época tinha, né, as maiores florestas de cedro, o Líbano. As maiores florestas estavam lá no Líbano, e os maiores rebanhos também estavam lá, tá, irmãos? E ele falou: olha, o Líbano, com a sua lenha e os seus animais, não é o bastante para fazer holocausto ao nosso Deus. Se nós juntarmos todo o gado do mundo, todo o combustível fóssil, né, que seja lenha, para queimar diante do Senhor, ainda não vai ser uma poeirinha ante a grandeza de Deus. É por isso, irmãos, é por isso que Deus aprove mandar Jesus para que o sacrifício fosse perfeito. Então toda a multidão de holocaustos que já foram feitos e que nós possamos fazer, não vai chegar aos pés do sacrifício de Jesus. Nunca, de forma alguma. Por isso o Senhor mandou Jesus em nosso favor. Então, queridos, que nós possamos ter a certeza de que Deus está nos chamando a atenção ao seu tamanho, ao seu poderio, para que nós tenhamos confiança de que tudo está na mão dele. Como ele criou a terra, como ele criou todas as coisas, e no momento da criação, ele mediu a água para pôr na terra, ele mediu a terra, ele mediu o tamanho do firmamento. Da mesma forma, ele está até os dias de hoje tomando conta desta terra que tem a sua obra-prima, nós que somos seus filhos. Ele tem guardado na sua mão todo aquele que se põe diante dele. Então tenha certeza, tenha fé que o Senhor é contigo e vai fazer na sua vida as obras que Ele deseja fazer, as obras que Ele está interessado em fazer, a mudança que Ele quer fazer em toda a face do universo. Em toda a face da terra, Ele quer fazer mudanças. Ele quer que o seu povo se levante e faça a diferença no meio desta terra terrivelmente corrompida. Ele deseja isso de cada um de nós. Então, queridos, vamos tomar a nossa posição diante do Senhor. Vamos ter diante do Senhor o nosso coração realmente voltado para aquilo que Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado para servirmos Ele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, a nossa alma, o nosso entendimento. Vamos servir ao Senhor. É Ele que é conosco. Amém? Bem, queridos, já estamos chegando ao final desta transmissão e gostaríamos que cada um dos irmãos estivesse nos abençoando, tá? Com a
atenção, nos abençoando. Você assistindo aí, você está nos abençoando. Então nós esperamos, que cada dia você esteja aí para nos prestigiar, para que este momento seja um momento de comunhão que nós precisamos ter diante do Senhor, tá? Estamos procurando promover aí, procurando saber como melhorar essa nossa transmissão, como melhorar tudo que nós estamos fazendo, para que os irmãos sejam satisfeitos, diante do Senhor. Então, queridos, que nós possamos ter um coração realmente voltado para o Senhor, tá? Nós vamos aqui, irmãos, recolher a nossa oferta aqui agora, e gostaríamos que você aí na sua casa, você separe a sua oferta, e nós vamos abençoar, agora nós vamos abençoar este momento de ofertas, para que o Senhor esteja fazendo na sua vida aquilo que você está desejoso que aconteça, tá? Porque a igreja do Senhor, ela não para, como na outra vez que nós paramos, dos cultos presenciais. Então foi criada uma hashtag dizendo, hashtag, a igreja não para, a igreja continua diante do Senhor, a igreja continua sendo a igreja ativa que o Senhor tem desejado. Então, irmãos, que nós possamos ter isso diante dele, colocar no altar dele tudo isso. Amém? Nós vamos orar agora pelas ofertas. A pastora Suamim vai estar orando com os irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua presença, pelo poder do Senhor operando no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar. Amém. Por isso eu te agradeço, Pai. Amém. E te peço que a tua palavra disse que se tiver 2 ou 3 pessoas, ali o Senhor estaria. E nós temos convicção e certeza que o Senhor está aqui. Muito obrigado pela tua presença. Agora eu quero oferecer diante do Senhor essas ofertas. Que o Senhor abençoa, Pai. Que o Senhor toma nas tuas mãos. E que seja para o sustento da tua obra. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida que ofertou nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, nós queremos orar agora, terminando, mas eu quero agradecer a cada um que entrou neste momento de transmissão e está nos prestigiando. Nós queremos mais para o futuro, a gente poder ter a condição de estar respondendo a cada um, que está entrando, poder falar de cada um irmão que está manifestando, para que a gente possa interagir, pelo menos nisso, a gente possa ter este momento de interação, como eu disse no início, do Vitor, que está lá no Canadá, mas está nos assistindo, e está agora, até agora, nos assistindo, então, que cada um irmão possa manifestar e a gente poder estar falando aqui de cada um dos irmãos, na medida do possível, porque o tempo é curto, mas nós estaremos falando disso. Amém? Deus eterno, em nome de Jesus, nós te pedimos graça e misericórdia. O Senhor que é tão poderoso, ó Deus, para este poder criador que o Senhor nos mostrou através da tua palavra. O Senhor continua, Senhor, com este poder criador, mas nós sabemos que o Senhor também, com este poder, é supridor da vida dos teus servos, tanto na necessidade de suprimentos, como também na necessidade de cura. Vem, meu Senhor, trabalhando em cada coração e em cada vida, e trazendo aquilo que necessita a tua igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo
seja sobre a vida de cada um dos irmãos, em o nome de Jesus. Amém.